Hoje a gente vai desconstruir um dos acidentes aéreos mais chocantes da história recente, a queda do voo 447 da Air France em 2009. Foi um evento que colocou em xeque a relação entre piloto e máquina e que mudou, para sempre, as regras da segurança na aviação. A grande questão, o que realmente intriga nesse caso, é a velocidade com que tudo aconteceu. Como é que um jato supermoderno, com 228 pessoas a bordo, simplesmente some sobre o Oceano Atlântico em questão de minutos? Era para ser só mais um voo de rotina. No dia 31 de maio de 2009, o avião decolou do Rio de Janeiro com destino a Paris. Uma viagem noturna, de 11 horas, como tantas outras. Bom, para a gente entender essa história complexa, vamos seguir um roteiro. Primeiro, o contexto da tragédia. Depois, vamos analisar em detalhes os 4 minutos que decidiram tudo. Em seguida, a busca pelos destroços, a cascata de falhas que levou ao desastre e, por fim, o legado que esse acidente deixou. Antes de mais nada, é preciso entender que o Airbus A330 era considerado o auge da tecnologia, uma máquina incrivelmente segura. Só que, naquela noite, esse avião perfeito estava prestes a encontrar o que a gente pode chamar de tempestade perfeita. Essa aeronave tinha uma automação super sofisticada. O sistema, chamado de fly-by-wire, foi projetado para manter o avião sempre dentro dos limites seguros de voo. Na prática, ele impedia ativamente que os pilotos fizessem manobras perigosas, o que tornava um stall, uma perda de sustentação, algo quase impossível em condições normais. Enquanto eles avançavam sobre o oceano, se aproximaram de uma região de tempestades. É algo comum que os pilotos enfrentam toda noite, mas naquele momento, quem estava nos controles era o piloto mais jovem da tripulação, o Pierre Cédric Bonin. O comandante Marc Dubois tinha acabado de sair da cabine para o seu período de descanso. E é aqui que as coisas começam a dar muito errado. O que aconteceu a seguir foi uma sequência de eventos extremamente rápida e confusa dentro da cabine, que durou apenas alguns minutos. A crise toda começou com algo que parece pequeno. Os sensores de velocidade do avião congelaram por causa de cristais de gelo. Essa perda temporária de informação fez o piloto automático se desligar. A partir daí, em poucos minutos, uma série de erros catastróficos dos pilotos selou o destino do voo. Para a gente entender de vez o que aconteceu, é fundamental saber o que é um stall aerodinâmico. De forma bem simples, é quando as asas perdem a capacidade de sustentar o avião no ar. A manobra padrão para sair dessa situação é empurrar o nariz do avião para baixo para ganhar velocidade e recuperar a sustentação. E aqui a gente vê o erro fatal. Em vez de baixar o nariz para ganhar velocidade, como manda o manual, os comandos do piloto fizeram exatamente o contrário. O avião subiu de forma brusca, como mostra essa linha vermelha, indo muito além da sua altitude segura. Com isso, ele perdeu velocidade de forma crítica e entrou num stall profundo do qual jamais se recuperou. Tudo começou com estas palavras. Elas marcaram a passagem do controle automático para o manual e o início de uma série de ações que iam totalmente contra os procedimentos de segurança. E aqui entra um detalhe de design do Airbus que foi crucial. Diferente de outros aviões, os manches, chamados de side sticks, não são interligados. Ou seja, o outro piloto na cabine, o David Hobart, não tinha como ver ou sentir que o Bonin estava o tempo todo puxando o manche para trás, mantendo o avião no stall. O side stick do lado dele permaneceu parado. Com o avião desaparecido no meio do Atlântico, teve início uma das operações de busca em alto mar mais desafiadoras da história. Foram necessários quase 2 anos. 2 anos e mais de 60 milhões de dólares para finalmente localizar os destroços principais e, o mais importante, os gravadores de voo, as famosas caixas pretas. A grande virada na busca veio com o uso de um modelo matemático super complexo, chamado de inferência bayesiana, que conseguiu calcular a área mais provável onde os destroços estariam. E deu certo. Os gravadores foram encontrados a quase 4.000 metros de profundidade, permitindo que os investigadores finalmente ouvissem os momentos finais na cabine. E quando as informações das caixas pretas foram analisadas, ficou claro. O acidente não foi causado por uma falha única. Foi uma verdadeira reação em cadeia. Uma combinação de fatores técnicos e, principalmente, humanos. O BA, que é o órgão de investigação da França, mapeou a sequência exata de eventos. Foi um efeito dominó perfeito. Tudo começou com os sensores de velocidade congelados, isso desligou o piloto automático,
A tripulação então reagiu de forma errada, não seguiu os procedimentos, nunca entendeu que o avião estava em stall e, por fim, não fez nada para reverter a situação. Essa tragédia expôs uma falha grave no treinamento. Os pilotos modernos são treinados para serem excelentes gerentes de sistemas automatizados. Mas naquele dia ficou claro que faltava treinamento para a pilotagem manual, especialmente em uma situação de alta altitude e estresse extremo. Eles se tornaram tão dependentes da automação que não estavam preparados para uma crise mão na massa. E o mais impressionante é que existiam procedimentos, checklists exatos para essa situação de perda de dados de velocidade. Só que, no meio do caos, com múltiplos alarmes soando e o efeito susto, a tripulação simplesmente nunca diagnosticou o problema inicial corretamente para poder aplicar a solução. Então, o erro humano foi o gatilho final, mas a investigação mostrou que o cenário já estava montado por outros fatores. Havia falhas no design do equipamento, como a vulnerabilidade já conhecida dos sensores de velocidade, problemas de comunicação na cabine e até mesmo um alarme de stall que, ironicamente, parava de soar quando o avião mais precisava dele. A perda do voo 447 foi um divisor de águas na aviação comercial. A partir dessa tragédia, mudanças profundas foram implementadas para garantir que um desastre como esse nunca mais se repetisse. O impacto foi gigantesco. Os sensores de velocidade foram trocados em toda a frota. Foi criado um treinamento obrigatório de pilotagem manual em alta altitude e recuperação de stall. Novos instrumentos foram adicionados às cabines. As caixas pretas se tornaram mais fáceis de achar e os sistemas de alerta foram aprimorados. Cada mudança foi uma resposta direta a uma das falhas que derrubaram o voo 447. Mas, apesar de todas as evidências, a história na justiça teve um final bem controverso. Depois de uma longa batalha legal, um tribunal francês absolveu a Air France e a Airbus da acusação de homicídio culposo. A decisão foi de que, embora as empresas tivessem cometido falhas, não era possível provar uma ligação causal direta com o acidente. Uma decisão que, claro, trouxe muita dor para as famílias das vítimas. No fim das contas, a história do voo 447 deixa uma pergunta fundamental no ar. Uma pergunta que vai muito além da aviação. Em um mundo cada vez mais automatizado, onde está o equilíbrio ideal entre confiar na tecnologia e, ao mesmo tempo, preservar a habilidade humana que, no final do dia, é essencial?